E se eu te dissesse que um bebê sorridente, fofo, carequinha pode ter se transformado em um dos super-heróis mais perigosos que a Pixar já inventou? Eu sei, parece loucura, não vou discordar. Parece coisa de quem tomou 2 litros de café e resolveu escrever roteiro às 3 da manhã. Sim, esse é o caso, mas calma, tá? Nem tudo que soa absurdo é mentira. Às vezes as teorias mais improváveis são justamente as que escondem os segredos mais perturbadores. Hoje a gente vai investigar um caso que quase ninguém leva a sério. Uma teoria que parece piada, mas que quando você olha com atenção, começa a fazer sentido até demais. Eu tô falando do Zezé, ou Jack Jack, ser na verdade o Gamma Jack. Sim, aquele bebê fofo que mal consegue andar seria o mesmo herói esquecido que morreu anos antes, listado nos arquivos da ANS como parte da Operação Cronos. Doçura no presente e um tirano do passado. Um ciclo de vida e morte que transforma essa teoria na mais estranha da Pixar. Mas calma, vamos por partes. Para começar, você precisa entender o básico. Gamma Jack é um personagem que aparece naquela lista sinistra que mostra como o Síndrome exterminou dezenas de super-heróis usando seus hominidroides. Na superfície, ele parece ser só mais um herói descartado, um nome numa ficha que morreu. Mas quando você mergulha nos detalhes, percebe que o buraco é mais fundo do que imagina. Nos arquivos que nós temos, Gamma Jack se apresenta como um homem de humor. Então eu dou uma geral no ambiente, verifico se não tem nenhuma mulher bonitona que precise ser resgatada imediatamente. Eu começo desse ponto sempre. Pois é, se me aparece o dono da padaria, barrigudo, de bigode e chinelo, vamos combinar. Prestes a ser atacado por um monstro, vai ter que aguardar a vez na fila, eu só lamento. Gamma Jack não age como um herói, ele age como um predador, um tirano que acredita ser parte de uma raça divina e, ironicamente, é justamente isso que o torna um personagem tão perturbador e também tão parecido com alguém que a gente já conhece. Porque Zezé, o bebê mais amado da Pixar, também tem um padrão de comportamento que, se você parar para pensar, não é nada inocente. E é aqui que a linha entre a coincidência e a verdade começa a se borrar. Porque quando você conecta os pontos, Gamma Jack deixa de ser só um herói morto e começa a parecer um fantasma do futuro, o futuro do Zezé. Coincidências existem e a gente não pode descartar isso. Mas quando elas começam a se acumular uma após a outra, deixam de ser coincidência e viram um padrão. E no caso do Gamma Jack e Zezé, o padrão é assustador, cara. Vamos começar pelo mais óbvio, o nome, tá? Gamma Jack e Jack Jack. Em português nós usamos Zezé, mas o nome original do personagem é Jack Jack. Dois personagens da mesma franquia, duas versões do Jack. Se fosse só isso, dava pra rir e dizer que a Pixar só quis reaproveitar um nome comum e um personagem que não tinha relevância nenhuma, mas tá bom, a princípio a gente vai aceitar isso como uma coincidência, tá certo? A princípio. Agora vamos para um outro detalhe que parece bobo, mas não é. Nos arquivos da ANS, Gamma Jack é descrito como um comedor exigente. E o Zezé, cara, literalmente a primeira cena dele é sua mãe implorando para que ele comesse. Além disso, os Incríveis 2 inteiros giram em torno dele enlouquecendo por causa de biscoitos. É um bebê fofo, sim, não vamos negar, mas também uma máquina de birra seletiva que só funciona quando tem a comida que quer, do jeito que ele quer. E vamos ser sinceros, comedor exigente não é um traço muito importante para se colocar numa ficha de um herói que morreu. Vamos para um outro ponto que pode ser bem relativo, depende de como você quer interpretar. Gamma Jack na ficha também era descrito como o favorito das mulheres, um cara que se vangloriava da atenção que recebia. E quem é o bebê mais paparicado da Pixar? Cada mulher que cruza com um Zezé se derrete. Tá certo que ele é um bebê bem fofo, então esse aqui é o único ponto que eu aceito ser uma coincidência, tá? De fato. Mas a coisa fica mais séria quanto mais nós olhamos atentamente para essa ficha. Gamma Jack acreditava que os super-heróis eram uma raça superior, um megalomaníaco que não hesitava em matar. E o Zezé? Ok, ele é um bebê, novamente, mas presta atenção. Cada vez que ele é contrariado, ele explode. Literalmente, ele se transforma em um demônio, uma bola de fogo, em um monstro. Além disso, ele ataca sem pensar, sem medir consequências. O Guaxinim que o diga, né? Vamos ser sinceros. E lembra do Síndrome? O vilão que sequestra o bebê e acaba sendo sugado pela turbina do avião? Tecnicamente, quem causou aquilo foi diretamente Zezé. Quando a gente junta tudo isso, o nome, a comida, a atenção das mulheres, os impulsos violentos, que são a parte mais importante, eu acho, o que nós temos? Um perfil, obviamente. Um padrão de comportamento. E esse padrão se encaixa tanto num bebê sorridente quanto no herói perturbador que aparece nos arquivos da ANS. E é nesse ponto que a teoria começa a incomodar um pouco mais a gente. Porque ela para de ser uma loucura divertida, associando um bebê a um vilão, praticamente, e passa a ser uma investigação séria. Se todas essas semelhanças estão lá, será que ainda dá pra dizer que isso aqui é só coincidência, cara? Até aqui a gente construiu um perfil. Gamma Jack e Zezé compartilhavam o mesmo nome, manias e até comportamento explosivo. Mas ainda falta responder a pergunta mais óbvia. Como um bebê do presente pode ser um herói adulto que morreu no passado? A resposta
pode estar em um detalhe que quase ninguém percebeu. Um detalhe escondido em Os Incríveis 2. Lembra da cena que Edna cria um dispositivo para monitorar os poderes do Zezé? Um tablet capaz de rastrear o bebê quando ele simplesmente desaparecia da vista humana? Adivinhe qual é o símbolo que aparece lá? 4D, dimensão 4, quarta dimensão. E isso aqui é muito importante para descobrirmos como ele voltou para o passado. Tá certo, aparece 4D lá, mas o que exatamente é a quarta dimensão e por que isso é importante? A quarta dimensão é basicamente o tempo. E isso aqui não é invenção minha nem de ninguém. Na matemática, na física e até na teoria da relatividade, a quarta dimensão é justamente o tempo. Para a gente localizar algo no espaço, você precisa de 3 coordenadas, certo? Altura, largura e profundidade. Padrão, todo mundo sabe disso. Mas para localizar algo no universo real, falta uma quarta coordenada. O momento em que aquilo existe. Basicamente, o tempo, o quando. O tablet de Ed não está monitorando o Zezé pulando de uma parede para outra e estando invisível. Está registrando que ele está acessando a quarta variável, o tempo. E se essa habilidade que todo mundo tratou como brincadeira naquele momento for na verdade a chave para explicar tudo? E sem uma dessas explosões de poder, mais pra frente o Zezé foi arremessado de volta pro passado? E se isso mesmo aconteceu, cara, se ele realmente viajou pro passado, ele cresceu sem família, sem apoio, com uma semente de arrogância plantado pela Edna, e se transformou no herói mais perturbador dos arquivos da ANS. Gamma Jack não é só um personagem de fundo, ele é a prova de que Zezé já atravessou o tempo e pagou o preço por isso. A gente não sabe exatamente quando isso aconteceu, a gente sabe como, né? Então ele pode ter voltado pro passado sendo um bebê, uma criança, um adolescente, um adulto, a gente não sabe. Então vamos deixar essa parte em aberto, ok? Até aqui parece bem plausível. Zezé tem o potencial, tem um comportamento explosivo, tem até a habilidade de manipular a quarta dimensão, mas isso ainda não explica os poderes do Gamma Jack, porque convenhamos, Gamma Jack não solta fogo, não se multiplica, não vira um monstro vermelho, ele tem poder de radiação. Então, como a gente concilia isso aqui? A resposta aparece de novo em um detalhe de fundo que todo mundo ignorou. No laboratório, enquanto analisava o bebê, Edna enumera os poderes do Jack Jack: fogo, laser, teletransporte, metamorfose, e no meio da lista solta casualmente um eletromagnetismo. E pronto, tá aí, tá explicado. Pensa comigo bem. Radiação gama nada mais é do que a radiação eletromagnética de altíssima energia. Ou seja, o poder esquecido do Zezé é exatamente a raiz dos poderes do Gamma Jack. Não é mais uma coincidência aqui, tá certo? Não tem como ser. Outro detalhe que explica o porquê ele só tem esse poder agora, sendo que o bebê Zezé tinha inúmeros poderes, é bem fácil de explicar. Não é incomum super bebês terem vários poderes quando nascem. Nas próprias palavras de Edna, esse potencial é infinito, mas que com o tempo isso vai ser reduzindo a apenas 1 ou 2. Além das palavras de Edna, os próprios diretores confirmaram essa teoria, que todos os bebês têm potencial infinito, podem ser heróis salvadores da pátria ou vilões megalomaníacos. Se você acha que isso aqui ainda é viagem, tem mais um ponto que talvez não faça tão sentido, mas que está na franquia, tá certo? Nos jogos Lego da Pixar, o Gamma Jack aparece com mais 2 habilidades marcantes: voo e lasers verde. Exatamente os mesmos poderes que o Zezé demonstrava em seus surtos de energia. Está nos produtos licenciados da marca. Mas tá certo, esse é só um detalhe extra e tem grande chance disso aqui não ser canon. Eu posso até ignorar isso, mas é uma informação interessante a se acrescentar. E aí vem o que talvez seja a pista mais pesada de tudo. Existe uma cena deletada, na real que nem foi criada de fato, onde Gamma Jack é descrito como alguém próximo do Senhor Incrível e do Gelado. Agora pensa nessa ironia. Se Gamma Jack é o Zezé preso no passado, faz todo sentido ele querer ficar perto do pai e do tio. Ele não pode revelar quem é, mas pode estar por perto, pode lutar lado a lado deles. Então, cara, essa teoria deixa aqui de ser só coincidência e começa a se transformar em algo perturbador. Porque se isso for verdade, a cena da morte do Gamma Jack nas mãos do robô do Síndrome ganha outro peso. Não é só mais um herói aleatório morrendo, é o Zezé do futuro sendo assassinado por uma máquina, para décadas depois o Zezé bebê ser justamente quem dá um fim no Síndrome. Até agora a linha do tempo pode fazer sentido pra você se você quiser realmente acreditar nisso, mas nada explica a pior parte: como o bebê mais amado da Pixar, mais paparicado, virou praticamente um vilão. Gamma Jack não é só um dos mais poderosos, ele é cruel, supremacista, fala sem pudor que pessoas comuns estão abaixo dele. Isso aqui não é só crescer mal, isso aqui é uma ideologia deformada. E talvez, cara, a resposta esteja justamente em quem mais parecia ajudar o bebê: Edna Moda. Repara só, desde o começo ela trata os super-heróis como deuses. Ela despreza os humanos comuns, chama os seus modelos de palitos inúteis e repete para o Zezé que ele é um deus miniatura, que todas as pessoas tinham sorte de estar em sua presença. É uma cena engraçada no momento do filme, mas pensa no efeito que isso tem na mente de um bebê super poderoso, que não distingue o que é certo e errado ainda. E se por acaso essa fosse a última voz que ecoou na cabeça do Zezé antes dele desaparecer no tempo? Obviamente só teria uma resposta. Ele cresceu acreditando nisso, se tornou basicamente o deus que Edna tanto quis criar. Certo que é só um bebê, mas se ele cresceu acreditando que ele era um deus, é basicamente isso que ele vai se tornar, pelo menos na mente dele. Imagina só esses impulsos crescendo sem limites, sem uma família para guiar, sem sua mãe para o acalmar, sem o seu pai para direcionar para o caminho certo. O resultado seria exatamente o Gamma Jack,
Um adulto que nunca aprendeu a controlar os próprios instintos, que se vê acima dos outros e que confunde poder com o direito de decidir quem merece viver. Enquanto o bebê Zezé cresceu amado, protegido, rodeado de carinho, o Zezé no passado, que virou Gamma Jack e viveu o oposto, sozinho, perdido, alimentado por ideias de superioridade. São duas linhas do mesmo ser. Uma termina com a esperança de um futuro melhor, já a outra com um cadáver nos arquivos da ANS. E cara, o pior de tudo é que ninguém nunca vai saber a verdade, mas a história está lá, escondida, para quem tiver coragem de olhar.